Nós vamos estar falando sobre a identidade do homem em Deus. Quero convidá-los, da maneira que estão, a abrirem no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 26 e 27. Diz assim as Sagradas Escrituras: E Deus disse: façamos o ser humano, em outras traduções fala, façamos o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitai-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora vamos no capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E agora o versículo 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eu estava me preparando para essa ministração e buscando ao Senhor, porque para nós é um privilégio, né, no começo de 2022, estarmos trazendo uma palavra. E uma das coisas que nós temos aprendido é: um povo sem história é um povo que não tem futuro. E nós podemos perfeitamente usar essa frase com a verdade a qual Deus deseja nos revelar nesse dia, sobre o homem e a sua identidade. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade, do que nós fomos formados. E quando fomos formados, estou dizendo aqui homem, masculino, sexo masculino, por qual razão que Deus criou especificamente o homem? Porque é importante nós entendermos a nossa identidade, é importante nós entendermos o propósito a qual foi nos criado, a qual Deus nos deu a vida, para que a gente possa viver bem. E você vê que isso é intrínseco no ser humano, que o ser humano todas as vezes que cria algo, ele cria algo com manual. Você vê um carro, ele sai da fábrica com manual. Se você vê o shampoo e o creme, ele tem um modo de usar. Ou seja, toda essa identidade de criar e estabelecer manual, isso vem da parte de Deus. Então, nós entendemos que para uma boa prática daquilo que se constrói,
é preciso ser acompanhado o manual. E o manual que tem legitimidade, te dá segurança para operar algo novo que você comprou, ele deve ser de quem gerou aquela máquina, ou gerou aquele produto, aquele shampoo, ou aquele creme de cabelo. Porque se nós não entendemos quem nós somos, como nós vamos viver, se nós não entendemos por qual razão nós existimos, como que vamos existir? Se nós não sabemos por qual razão que nós existirmos, aí aos que são pais, como nós vamos ensinar os nossos filhos? Porque a Bíblia diz assim, no livro de Provérbios: ensina a criança o caminho que você quer que ela ande, e quando ela crescer, jamais se desviará dele. Então, os que são pais aqui, que estão nos acompanhando, com que legitimidade e autoridade nós vamos ensinar os nossos filhos qual o caminho, se nós mesmos não entendemos a nossa origem? E é isso que Deus deseja nos revelar através da sua palavra. E algo diferente, algo que o Espírito Santo me disse expressamente quando eu estava preparando isso. Deus não quer que nós olhamos isso como regras. Deus não quer que observamos tudo isso que vai ser ensinado como legalismo. Legalismo é aquilo que é obrigado, que vem de cima para baixo. Você deve fazer porque você é obrigado a fazer. Não, nós vamos fazer porque é o certo a ser feito. Uma das coisas que Deus sempre estabeleceu na relação com o ser humano, Ele jamais gostou que o ser humano fizesse obrigado. Todas as vezes que Ele estabeleceu os ensinamentos na sua palavra, Ele sempre estabeleceu com a ideia de ser boas práticas. Isso é bom para você. Então eu instruo você a você fazer aquilo que eu tenho dito na minha palavra. Porque isso vai ser bom para você, tudo vai correr bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós observarmos isso somente como regra humana, conduta, você vai no dia a dia, vai olhar para tudo isso, vai começar a te dar uma angústia. Porque no dia que falhar, você vai dizer: e agora? Eu falhei. Mas diferente o que Deus deseja para nós. Que tudo aquilo que nós fomos ensinados, ao que nos foi revelado pela palavra de Deus, a razão a qual nós existimos como homem, sexo masculino, nós teremos a ajuda do Espírito Santo para nos revelar toda a verdade da parte de Deus e nos dar habilidade para sermos o homem a qual Deus sonhou conosco. Então eu quero trazer algumas coisas. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui com você: do que nós fomos feitos? A Bíblia diz que Deus nos pegou do pó da terra. Quando diz homem aqui no versículo 26, a palavra hebraica é Adão. Adão significa pó da terra avermelhado. Então o ser humano, ele veio do pó da terra. Deus pegou o pó e fez a sua imagem. E eu fui pesquisar essa palavra imagem no hebraico é tesselén. Ou seja, significa a forma concreta. E diz essa palavra semelhança física. Então, quando Deus contornou o meu e o seu corpo, Ele não fez de forma aleatória, de uma forma de onde existia. Ele tirou de algum lugar, e a Bíblia diz, tirou da semelhança dele. E quando você vê essa palavra tesselém, está escrito em Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Ou seja, a mesma expressão, palavras que Deus usou para criar o homem, a sua imagem e semelhança, foi a mesma expressão que o Espírito Santo usou para o filho de Adão.
Os nossos filhos, eles não somos nós, mas os nossos filhos têm a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o nosso formato, com toda a segurança, olhando para as Escrituras, foi tirado do formato de Deus. Mas Deus é Espírito, ok, Deus é Espírito. Mas Ele nos fez também seres biológicos. E Ele tirou do seu formato quem? Eu e você, nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nos deu forma. A única coisa que Deus criou com as suas próprias mãos foi o ser humano. E a Bíblia diz que Deus soprou do seu fôlego. E nós não apenas fisicamente nos tornamos a imagem e semelhança de Deus no aspecto da aparência, mas nós nos tornamos a imagem e semelhança também de Deus. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que governa, e quando Ele criou todas as coisas, Ele começou a instruir o ser humano. E hoje é da mesma forma, como foi na criação, Deus da mesma forma hoje, no tempo que nós chamamos, no tempo da graça, o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz em João capítulo 14, 26, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas, Ele lhe fará lembrar de tudo o que eu lhes tenho dito. Ou seja, assim como Deus acompanhou Adão na criação, dando toda a instrução necessária, é da mesma forma hoje é o desejo de Deus, através do Espírito Santo, nos dá toda a habilidade para sermos o homem a qual Ele deseja que sejamos. Você sabe quando a história de Adão naufragou? E muitas histórias de muitos homens estão naufragando, relacionamentos não estão dando certo, vidas profissionais não estão dando certo, vidas espirituais estão fracassando. É porque muitos homens hoje continuam cometendo os mesmos passos de Adão. Têm se distanciado de Deus. Deus jamais se distanciou do homem. Infelizmente é o homem que tem se distanciado de Deus. E é isso que Deus deseja através de Jesus Cristo. E essa é a razão da ministração. O Espírito Santo deseja ser participante conosco, nos ajudar a entender e nos dar habilidade para sermos o homem a qual Deus deseja que sejamos. Entenda uma coisa: sozinhos jamais nós conseguiremos cumprir com o nosso papel. Porque se eu não vos falar do Espírito Santo, nenhum de nós teremos habilidade e força suficiente para operar dentro dos padrões de Deus. Nenhum ser humano consegue sozinho operar com as habilidades que Deus lhe deu na criação. Você sabe por quê? Lá em Gálatas diz: o que semeia da carne é carne. O que semeia da carne colhe corrupção. O que semeia do Espírito colhe vida eterna. Você sabe o que significa isso quando Paulo diz? Significa que todos nós, o que fazemos sozinho, corrupção é a mesma palavra para decomposição. Ou seja, nós podemos até tentar criar, estar bem intencionado, mas não terá longevidade. Tudo que nós fazemos pela autoconfiança, sem a cooperação de Deus, do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos conseguirão ter casamentos, todos conseguirão aparentemente ter sucesso profissional, aparentemente terão satisfação, mas nada que a carne produz, ela é duradoura. Tudo que você vê na terra tem início, meio e fim. Todos os seres que têm fôlego, eles nascem, crescem, desfinham e morrem.
E não há ninguém que possa reverter isso, a não ser pelo poder de Deus. Por que eu estou dizendo isso? E se vocês entenderem isso, para mim eu ficarei em meu coração muito alegre. Você sabe por que o povo de Israel no passado, eles não tiveram sucesso? Porque eles olhavam a Bíblia como um livro de regras, como somente um livro de lei. Tentavam, pelas suas próprias forças e méritos, conseguir obedecer tudo aquilo que estava escrito. A Bíblia é um livro espiritual. Você pode dizer comigo, diga, a Bíblia é um livro espiritual. Diga comigo, e para viver a Bíblia, precisa ser espiritual. E quem nos dá essa habilidade é o Espírito Santo. Por isso que muitos homens esforçam. Por isso que existem muitos homens que buscam, participam de reuniões como essa, ouvem ministrações como essa, o coração se enche de fervor e sai todo animado, mas não dá uma semana, ele já começa a fracassar, porque ele não entende que não é por quanto ele é bom. Paulo diz assim, é que pela graça que vocês são salvos, isso é mediante a fé e não de obras, para que ninguém se glorie. O que isso quer dizer com a administração de hoje, pastor José? É simples. O que o Espírito Santo está nos revelando nessa ministração é que nós precisamos da ajuda dele, como Jesus disse em João capítulo 14, 26. Mas o conselheiro, aquele que foi enviado para te acompanhar, para te ajudar, que o Pai, ou seja, o teu Pai, enviará em meu nome, lhe ensinará a palavra grega didasco é didático, ou seja, ensinará-nos de forma simples. Não vai ser eu não estou aqui para ser um legalista, para dizer você precisa, você tem que fazer, não. O que eu estou dizendo aqui é mostrando pelo Espírito Santo qual é o desejo de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para que você cumpra, você saiba a sua identidade. Primeiro, nós nascemos de Deus. Nós fomos a imagem e semelhança de Deus. Por isso não existe razão de nós acharmos que somos menores ou piores que os outros. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, significa que nós somos importantes para Deus. Todos nós somos formosos aos olhos de Deus. E é importante nós sabermos que assim como o nosso Pai é Espírito, a nossa primeira identidade é espiritual. Nós temos um Espírito que tem as suas emoções, que nós chamamos de alma, e que habita dentro de um corpo, que eu chamo, que é o traje biológico, para que a gente possa morar na terra. Porque no dia que desfazer o nosso corpo, esse traje biológico, a Bíblia diz que o nosso espírito voltará a Deus, o corpo voltará ao pó, e o espírito voltará a Deus. Então, se eu entendo que eu sou um ser espiritual que habita num corpo, eu preciso então começar a reorganizar a minha vida, de fato, o que deve ser importante. Importante para mim é aquilo que Deus diz que é importante para Ele. Eu começo a secundarizar, deixar em segundo plano tudo aquilo que é material, e eu começo a dar valor para que de fato aquilo que é importante para o meu Pai, valorizar aquilo que é espiritual. Por isso que fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas ali, Jesus estava falando pessoas que estavam ansiosas, o que haver de comer, o que haver de beber, o que há de vestir, de que forma honrar os seus compromissos. Ele falou, não, se vocês buscarem o reino de Deus, será automático, tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Você sabe por que é importante nós aprendermos o reino de Deus? Você sabe quem governa o reino de Deus? É Jesus Cristo. E se você vê nas Sagradas Escrituras, quando Deus, lá em Gênesis, a primeira coisa que Deus disse ao homem, tenha domínio. Essa palavra hebraica, domínio, ela tem significado de governo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que nós venhamos governar. E quem é um ótimo rei, quem é um ótimo Deus, quem é um ótimo rei é Deus. Nenhum de nós, eu digo com toda segurança, nenhum ser humano tem qualificação suficiente para viver uma vida saudável. Não há nenhum espírito maligno que tenha habilidade suficiente para nos dar uma vida saudável. Por mais que o homem tenta buscar no conhecimento do próprio homem, por mais que o ser humano tenta buscar em suas próprias habilidades, ele jamais conseguirá resposta para todas as coisas. Um exemplo, existem tipos de câncer que não tem cura. O homem não achou resposta para a AIDS. Recentemente tivemos uma labuta aí com a Covid. Existem crises financeiras que o homem não consegue, não tem habilidade para reverter. Existem crises de casamento que um ser humano não tem habilidade. Existe, às vezes, entramos em certas pessoas entram em determinados vícios que ela não tem habilidade, porque para você governar, você precisa saber governar-se. É o que a Bíblia diz, de domínio próprio. Quem não consegue ter domínio próprio, como vai conseguir exercer o governo de Deus? Porque quando Deus criou eu e você, criou com o propósito de nós exercermos um governo. E um governo de excelência é um governo a qual Jesus Cristo exerce. E Ele nos deixou exemplo enquanto esteve na terra. A Bíblia diz, no livro de Lucas, que Jesus era pleno no Espírito. E era liderado pelo Espírito Santo. Se o próprio Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, não ousou se aventurar na terra, sem a plenitude e a liderança do Espírito Santo, quem somos nós para tomarmos decisões Isso é importante, irmão, nós pensarmos nisso. Isso é importante nós refletirmos. Porque quando Deus criou o homem, Ele disse, olha, nós precisamos que o homem domine. Que o homem estabeleça a nossa ordem sobre a terra. O desejo de Deus não é esse caos que está ao mundo. Por isso que Jesus diz em João 14, 26, que o Espírito Santo estará sobre a vida de todos aqueles que tiverem por Pai Deus, porque Ele vai nos dar a mesma habilidade. A Bíblia diz, Jesus fala, olha, no mundo vocês terão dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra mundo ali significa sistema. Jesus venceu o sistema do grego. Então Jesus quer que tenhamos o domínio
dos recursos financeiros do mundo. Deus deseja que nós tenhamos o domínio sobre a saúde, sobre as famílias. E eu falo, o domínio não é um domínio com autoritarismo, mas um domínio mostrando uma boa prática. Que o projeto ser humano é um projeto de sucesso, que o projeto sexo masculino é um projeto de sucesso da parte de Deus. Mas pastor, não é isso que nós temos visto. Sim, porque a maioria estão agindo por conta própria. E ainda os que têm ainda um pouco de bom senso, algumas pessoas, depois que a vaca está indo para o brejo, ela vai desesperada aos pés do Senhor buscando solução. Quando aquela situação poderia ser tido evitado, se ele começasse a ele dominar a situação. Não é a situação que nos domina, é nós que dominamos o mundo. Diga, não é o mundo que me domina, não é o dinheiro que me domina, não é a comida que me domina, não são as paixões que me dominam, mas sou eu que domino. É isso que Deus diz. Amém? Uma das partes do fruto do Espírito que quer domínio. Uau, pastor, eu não sabia, é isso mesmo. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda, trabalha junto conosco, lado a lado, em nossas fraquezas, que é debilidade, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o coração conhece a intenção, o propósito do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, ou seja, é o Espírito Santo que nos dará habilidade para nós exercermos o chamado a qual Deus nos deu. Deus deu o domínio de todas as coisas, a autoridade e o governo foi dado aos filhos dele. Por isso que Satanás tem tanta dificuldade, tenta de todas as formas distorcer a visão nossa, quanto à nossa identidade, porque se eu entendo que aonde Deus me coloca para governar, ter autoridade, eu mudo o meu comportamento. Eu mudo, quando eu entro numa empresa, eu sei que Deus me chama, como diz o Deuteronômio, por cabeça, para domínio, para governo. Lembre-se, domínio não é autoritarismo. Domínio significa governo, autoridade, no hebraico. Então eu entro num lugar sabendo que Deus me colocou naquele lugar para mim governar. O exemplo, José, quando ele foi levado para o Egito, ele chegou como escravo, virou um presidiário, mas ele tinha consciência daquilo que Deus estabeleceu na palavra, que Deus sempre honrará aqueles que o honram. E você sabe o que Faraó, você sabe uma das razões por que Faraó colocou ele como primeiro-ministro do Egito, a José? Porque ele diz sobre ele há o Espírito de Deus. Em nenhum lugar, quando Deus nos chamou para ser cauda. Deus nos chamou para você ser mais um. Deus não nos chamou para sermos o zero à esquerda. Sempre quando Deus pensou um homem, pensou ele como cabeça. Essa é a realidade e não podemos aceitar nenhuma outra realidade a não ser essa. Entrarmos para sermos o melhor, para que o nome de Jesus venha a ser honrado. Eu entro porque meu Deus é o melhor. E eu entro para ser o melhor, para que o nome de Jesus seja honrado. Se eu tenho uma empresa, a minha empresa é a cabeça dessa cidade. É isso que a Bíblia diz, me chama para governo. Se eu estou dentro daquela empresa, Deus vai me fazer governo.
E se entender, se aquela empresa ainda não me der toda a condição, estrutura para mim que eu possa exercer aquilo que Deus tem para mim, Ele vai me dar habilidade para me abrir uma empresa, para que eu seja referência na minha cidade, no meu estado, no meu país. Deus sempre nos chamou para ser cabeça. E isso vai ser exercido como? Com a ajuda do Espírito Santo. Aí você olha para você, pastor, quem sou eu? Jesus fala aqui, Paulo diz aos Romanos, o Espírito Santo vai ajudar na sua debilidade. Porque se Deus usar os bons, não haverá glória para Ele. Deus deseja usar pessoas como eu e você, para que a glória seja dEle. As pessoas olham e digam, como que pode esse rapaz, esse homem? Olha o tipo de estrutura que ele tinha de família, que tipo de estrutura que ele tinha financeiro, que tipo de estrutura que ele tinha. Olha que homem se tornou. Qual é o segredo dele? Porque nós sabíamos de onde ele era, quem ele era, e agora sabemos quem é ele. E nós vamos poder dizer, a minha força veio do Senhor, que fez os céus e a terra. E você sabe, depois que Deus deu o governo ao ser humano, você sabe o que a Bíblia diz? Nós lemos em Gênesis, Deus abençoou. Entenda uma coisa, quando Deus fez o homem, Deus abençoou. Quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele quis que a bênção continuasse sobre a vida do homem. Está lá em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus já nos abençoou. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado, a Bíblia diz. Você não vai operar na bênção, você já está operando na bênção. Isso nós precisamos entender, essa identidade nossa em Deus. Porque a maioria ainda estão orando por causa da religião. Deus me abençoa a minha vida financeira. Deus abençoa a minha esposa. Deus abençoa. Não, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. A oração é, Senhor, continue que a tua bênção nos dê habilidade para que possamos nos mover na tua bênção. Quem pede para ser abençoado, ou não está em Cristo, ou não conhece a sua identidade. Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Já foi nos dado através de Jesus. Depois que Deus deu o governo ao ser humano, a Bíblia diz, e Deus o abençoou. Nós, em Jesus, você não é o pobre tentando ser rico, e sem um rico que vive a sua posse em Deus. Em Jesus Cristo nós precisamos, homens, saber que você é abençoado, que Deus deseja que você seja abençoado. A pobreza não está operando na bênção, a enfermidade não está operando na bênção, a tristeza não está operando na bênção, a mágoa não está operando na bênção, a crise familiar de casamento não está operando na bênção, as dívidas não estão operando na bênção. Por que é importante nós sabermos que somos abençoados? Porque toda e qualquer realidade que estejamos vivendo, que seja diferente da realidade a qual Deus nos diz que é para viver, nós paramos e refletimos de fato o que está acontecendo. Porque nós podemos ter R$1 milhão no banco. Se nós não tivermos consciência desse dinheiro, vamos continuar vivendo a vida que estamos vivendo. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé.
Viver pela fé significa viver pela palavra de Deus. Você entende? Porque Deus sempre, desde o começo, sempre falou com o homem, e hoje, como Deus fala conosco, fala através da Bíblia, o Espírito Santo fala conosco através da palavra. É isso que Deus deseja que nós operemos. Se você entende que você é o rico, que você não é o pobre tentando ser rico, mas é o rico que está operando na posse. Alguém aqui tem a sua casa própria? Quantos tem casa própria? Levanta a mão. Ok. Eu não vejo a casa de vocês. Eu não vejo. Alguém tem dúvida que, mesmo eu não enxergando a casa própria de vocês, você tem dúvida que essa casa é sua? Você tem alguma dúvida? Ela continua sendo sua? Mesmo com a minha dúvida, eu não enxergando isso? A casa não está aí com você. O terreno não está com você. Mas o que te dá segurança que a casa é sua? O que faz alguém não entrar lá, invadir e botar você para fora? O que faz você buscar justiça se alguém tentar tirar de lá? Como que nós chamamos o documento público para casa? Quê? O que diz que nós somos abençoados? Vocês estão entendendo? É a Escritura. Vocês têm a casa. O que dá posse da casa de vocês é a Escritura. Você não precisa carregar todo aquele patrimônio nas suas costas. A Escritura, a nota fiscal diz quem é o dono. E a Bíblia é a Escritura dizendo que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. É nessa fé que nós devemos operar. Porque se você não tem essa segurança, você que é casado, imagina que baita de insegurança transmitimos para a nossa família. Se você liga nos telejornais, você não vê uma notícia favorável. Se você vai conversar com as pessoas na rua, você não vê conversas otimistas. E se você e eu não tivermos segurança nas Escrituras, na posse de tudo que Deus nos abençoou, se não tiver confiança nesse documento público espiritual, você vai vivendo uma baita de uma insegurança. Por isso que nós estamos falando da Bíblia, porque a Bíblia é a Escritura de Deus. Por isso que a Bíblia fala que é Velho e Novo Testamento, porque ela nos dá segurança de tudo aquilo que Deus está nos dizendo e diz que é real. Você não precisa trazer sua casa até você, a sua Escritura, você não precisa levar o juiz até a sua casa, a Escritura é forte o suficiente para dizer, porque ela está dizendo o que é seu, os limites do que é seu. Um homem que não consegue ler a Bíblia, um homem que não aplica a sua vida no estudo bíblico, que não aplica os princípios bíblicos no seu dia a dia, como que vive hoje? Vive na insegurança. E nós, a maioria, alguns de vocês têm esposa como eu. E a primeira referência que elas têm de segurança é o marido. Porque a Bíblia diz, nós foi nos colocado como cabeça do nosso lar. Assim como Cristo é para a igreja, é o marido para a esposa, Paulo diz à igreja de Éfeso. O mundo pode dizer, igual aconteceu na geração de Noé. A chuva pode estar queimando no 12 lá fora.
Mas a família de Noé tinha segurança, porque Noé havia seguido a instrução de Deus para construir a arca. E Noé disse para sua família: enquanto estivermos aqui dentro, nós somos salvos. Isso representa o quê? Jesus Cristo, a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, homens, nós tiramos salvo, porque o mundo está sofrendo, não tem nada a ver conosco. Quando o dilúvio veio, não tinha nada a ver com Noé, era com o mundo que estava corrompido. A crise não tem a ver conosco, a crise tem a ver com o mundo corrompido. Esse sim tem que se preocupar, porque eles não têm escritura, nós temos o termo de posse. Você pode dizer amém? Quantos estão comigo, diga amém. Deus os chamou, disse para o homem, nós lemos, que era para o homem cultivar e guardar o jardim. Sabe o que eu aprendo aqui, que Deus me ensina? Cultivar significa, no hebraico, servir. E guardar significa exercer proteção com cuidado. O homem, quando Deus te deu o homem, isso foi para o homem. Deus nos deu a função de servir e de guardar aquilo que Deus tem nos dado. O que significa isso? Nós assumimos nosso papel como homem dentro da nossa casa. Os filhos que ainda não são casados, honrar o pai e a mãe, como as escrituras dizem, para que tudo te vá bem e prolongue seus dias na terra. Serviço tem a ver ao homem assumir o seu papel, como diz a igreja de Éfeso. Paulo diz que nós somos cabeça. Assim como Cristo se entregou pela esposa, assim nós também devemos nos entregar pelas nossas esposas, ou seja, assumir a nossa posição de governo dentro da nossa casa. Porque quando a Bíblia diz, quando Deus criou a mulher, a Bíblia diz que Deus criou para auxiliar. Auxiliar do hebraico significa ajudar e apoiar. Cada um no seu papel dentro de casa. Quando Deus criou a mulher, diz com um termo grandioso, para ser cooperadora com o homem, ajudá-lo no governo, que é o domínio, viver juntamente com ele uma vida solidária, de forma abençoada, ajudá-lo a servir, ajudá-lo a proteger. Mas a função, você entende a diferença de quem faz para quem ajuda? É a mesma coisa, vamos imaginar numa obra. Uma coisa é o pedreiro e outra coisa é o auxiliar do pedreiro. É o pedreiro que faz, e o auxiliar ajuda na construção. Cozinheiro, existe o ajudante de cozinha. Um é o cozinheiro, o outro é o ajudante de cozinha. O cozinheiro é quem cozinha, o auxiliar dá todas as ferramentas necessárias para o bom andamento da cozinha. O prefeito é o governo, e os secretários, a finalidade é auxiliar na gestão, eles são solidários. E quando inverte o papel, é onde dá erro. Entenda uma coisa, e uma das coisas que Deus, já vou avançando, falando sobre relacionamento, sobre casamento, lá a Bíblia diz que deverá deixar seu pai e sua mãe. Esposa não é mãe. Esposa é esposa, é a mãe dos seus filhos, mas não é a nossa mãe. E quando a Bíblia diz, isso é identidade. Quando diz ao homem, deixará seu pai e a sua mãe. A mulher, ela é auxiliar, então significa que ela deve ter essa energia também, de deixar o pai e a mãe. Deixar não é abandonar. Deixar significa cada um colocar no seu lugar.
E deixar significa geograficamente, financeiramente e emocionalmente. E se nós estamos vivendo essa realidade por alguma razão, o Espírito Santo nos dará toda a habilidade necessária para que venha se estabelecido a ordem das coisas. Porque as coisas, quando não estão ordenadas, segundo Deus nos ensina através da palavra, as coisas da vida se tornam uma bagunça. Aonde não existe ordem, existe desordem. Por isso que o homem e a mulher se casam no momento de maturidade. Por isso que o homem e a mulher, biblicamente, ele é ensinado que eles precisam se conhecer, para que a partir daí, verificar se são compatíveis. Que a Bíblia fala sobre o jugo, para que eles tenham a condição, cada um, assumir o seu papel dentro do relacionamento. E se o homem e a mulher não têm essa clareza dos seus papéis, e se o pai e a mãe do casal não têm o seu papel adequado dentro da relação do casal, imagine que dificuldade nós encontramos dentro de um casamento. Não estabelece o limite, a ordem das coisas. É a Bíblia que diz, é Deus que diz. Eu não concordo, tudo bem, aí quando você for orar, você fala com Deus. Que você não concorda, que você e sua esposa é uma só carne, que você e sua esposa criam a sua própria história em Deus. Vocês vão continuar honrando o seu pai e sua mãe, mas vai saber o papel deles dentro dessa relação com vocês, porque o casal é vocês. Quem te auxilia é a tua esposa. Ah, pastor, não tenho muita confiança. Se não tem muita confiança, vamos orar. Porque toda a mudança que você deseja na vida do teu cônjuge passa por você. Não podemos terceirizar a responsabilidade de mudança, só colocar nas costas do cônjuge. Porque se em nós há o Espírito de Deus, nós teremos toda a habilidade para mudar. Não é isso que diz em Atos 16:31? Crê no Senhor, crê em quem? Senhor Jesus, e será salvo. Salvo é a palavra sozo. Sozo do grego significa ser resgatado e ser restabelecido à ordem. Onde havia pobreza, haja riqueza. Onde havia o ódio, há o amor. Onde havia perdição, existe a salvação. Aonde havia angústia, existe paz. Sozo é isso, é resgatar alguém que estava debaixo de uma opressão e colocar ação a salvo em uma situação adequada, a qual Deus sonhou para ele. Jesus Cristo, o Espírito Santo te dará habilidade para estabelecer, para sua casa, ser salva. Porque a maioria de nós pensamos salvação somente céu. Não, salvação é mais do que céu. Céu é consequência. Salvação começa agora, o resgate aqui. Servir, guardar. Nós precisamos zelar pelo nosso casamento. Nós precisamos zelar pelos nossos filhos. A sua identidade é importante para o seu filho, para a sua filha. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você quer, como que você vai ensinar, como a Bíblia diz, aos filhos? Se você está perdido, se eu estou perdido. Se eu não tenho esses princípios com Deus, como que eu vou ensinar os princípios aos meus filhos? Ninguém dá aquilo que não tem. Você sabe por quê? Você não tem condição de dar 1 milhão para ninguém ainda? Porque você não tem 1 milhão. Ninguém dá aquilo que não tem, irmãos. E isso eu digo, nós precisamos cuidar. O primeiro, nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Você percebe que toda a instrução para vivermos uma vida saudável na terra, ela parte de Deus? Por isso que
os dois principais mandamentos é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Se nós temos dificuldade, não sei se eu vou ler a Bíblia hoje ou não, não sei se eu vou para a igreja hoje ou não, não sei se eu vou ser dizimista a Deus, não sei se eu vou ser ofertante, não sei se eu vou jejuar ou não, não sei se eu vou perdoar ou não. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Precisamos cuidar do nosso relacionamento familiar. E nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Sabe uma das coisas que Deus não gosta? É que aquilo que Ele nos abençoa, nós percamos. Quando Deus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, Ele deixou perder os pães. Guarde os 12 cestos, os pães com 12 cestos. Aquilo que Deus te dá, você tem cuidado bem. Quer ver uma coisa clara? O carro, a Bíblia diz que tudo que tem Deus, tudo vem de Deus, nós apenas somos mordomos. Como você tem cuidado do carro que Deus tem te dado? Ou você é daqueles que anda na rua, a pessoa escreve lá, lava-me? O carro parece do Capitão Caverna. Aí mostra muito bem. Não, pastor, eu trabalho, é muito sujo, tudo bem. Mas 90 dias, 120 dias, ou é só família, ou é o lixo que está lá dentro. Ou na moto também. Você entende que isso tem a ver com identidade? Se você não entende, você imagine Deus pedisse aquele carro para você, olha, eu quero usar o carro. Imagina você emprestar o carro de alguém, você entregar um lixo, você tem coragem? O carro é de Deus, você é apenas mordomo do carro que você intitula ser seu. Porque o que é seu você vai levar para o céu. Você vê, se coisas visíveis a gente não tem zelo, alguns de nós, imagina das coisas espirituais. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Se eu estou falando de coisa material, você não consegue entender, imagina se eu falar dos espirituais. Isso eu estou falando de carro. O homem não ter sensibilidade se o filho está precisando de uma roupa ou não. Às vezes a mulher tem que implorar para o homem comprar uma roupa. Pastor, eu não tenho recurso, tudo bem. Aí vamos lembrar da palavra de Deus. O desejo, se você não tem recurso, com toda certeza, se formos dizimistas, fiéis ao Senhor e ofertantes na casa dEle, e orarmos, Ele nos dará toda a habilidade para termos os recursos necessários, para que possamos dar dignidade ao nosso filho. Jesus se fez pobre para que você fosse rico, a Bíblia diz. Ah, mas Jesus é pobre, tudo bem, Ele foi pobre para que você fosse rico. Você não precisa ser pobre, porque Jesus já fez isso por você. Você pode dizer amém? Deus falou também para o homem reprovar tudo aquilo que ele reprova. Valorize aquilo que Deus valoriza e reprove o que Deus reprova. O que Deus reprova? Pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que a Bíblia diz para fazer e nós não fazemos. Então isso, se Deus reprova, eu também devo reprovar essas coisas. Em 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 e 7, nos mostra, nós já estamos finalizando, 2 fundamentos para a mudança de um homem, da água para o vinho. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossara de você, e com ele você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Sabe 2 coisas que nos mudam? É o Espírito Santo, e o profetizar significa falar a palavra de Deus. É isso que muda a vida de um homem. Porque quando nós estamos liderados pelo Espírito, e quando nós temos a palavra de Deus na nossa boca,
Samuel falou para Saul: o que você achar melhor, você fará, pois Deus estará com você. Aqui, homens, não tem como eu fazer uma ministração exaustiva. Não tem tudo que eu dizer para você o que é a identidade de um homem. Qual é uma boa prática de um homem? E aqui eu disse algumas principais que estavam escritas lá na criação do homem. Sobre governo, sobre entender que você é abençoado em Jesus Cristo, de entender que você foi criado para servir e guardar com zelo aquilo que Deus tem te dado. Mostrou que você tem que assumir o seu papel como esposo, estabelecer a ordem das coisas, a ordem da sua família é a primeiro, aí vem seu pai e sua mãe, estabelecer a ordem das coisas. Mas é o Espírito Santo e a palavra de Deus nos vai dar segurança para nós tomarmos as decisões assertivas. Uma das coisas que eu estava mais, quando eu estava orando, o Espírito Santo me falou: diga a eles, para que os homens vivam a vida a qual eu sonhei para eles, é preciso que eles dependam de mim e que a minha palavra esteja na boca deles. É isso, homens. Saul era um homem qualquer. Quando ele foi cheio do Espírito e ele começou a profetizar significa falar da palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus o tornou um novo homem. E Samuel, pelo Espírito, disse: quando você tiver cumprido com esses sinais, ou seja, tiver sido liderado pelo Espírito, e a palavra de Deus estiver na tua boca não significa decoreba não, significa você ler de tal forma a fazer parte da tua essência. Faça o que achar melhor, porque Deus estará com você. Você terá habilidade dentro do seu casamento, nós teremos habilidade na nossa relação com os pais e teremos habilidade nos nossos negócios. E principalmente nós teremos habilidade dentro do nosso relacionamento com Deus. O mundo lá fora está vivendo uma verdadeira crise de identidade. Mas não tem razão de nós permitirmos essa crise fazer parte de nós. Porque pelo Espírito Santo e pela palavra, nós teremos toda a habilidade necessária para sermos o homem a qual Deus sonhou quando criou o homem à sua imagem e sua semelhança. E lembre-se, para nós encerrarmos, o governo de Deus sempre foi exercido pela palavra dele. Abstenha-se de ficar falando palavras que não seja a palavra de Deus. Abstenha-se de se ficar amaldiçoando, dizendo: minha doença, minha diabetes, meu colesterol, minha enxaqueca, o meu vício. Não. Isso jamais foi seu. Deus sempre te deu a sobriedade e a cura. Isso é para o velho homem, é para o homem carnal. Mas nós vimos que nós não somos carnais. Primeiro, somos seres espirituais que habitam dentro de um corpo. Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça agora. Eu quero fazer uma oração com você no nome de Jesus. Peça agora. Você que está aqui, que está nos acompanhando pelo canal, esteja orando ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para que lhe dê capacidade. Peça ao Espírito Santo que esteja com você, que esteja te dando habilidades. Peça ao Espírito Santo que te ajude a ser o homem a qual Deus sonhou com você. Que você viva a sua identidade em Deus. Diga a Ele nesse momento. Porque quando eu estava preparando essa ministração, uma das coisas que o Senhor mais me incomodou
para que eu dissesse a vocês: peça a eles para que sejam homens cheios do meu Espírito. Eu vou orar juntamente com você agora. E eu sei que o Espírito Santo estará visitando cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra, Senhor, não é um legalismo. Eu sei que a Tua palavra não é uma imposição. Mas a Tua palavra, Senhor, é uma revelação sobre a Tua vontade. E o Senhor é tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos deu a discricionariedade, o livre-arbítrio de sim ou não para toda a revelação da Tua parte. Porque eu sei, Senhor, que as coisas não é pela força, nem por violência, mas é pelo Senhor. Espírito Santo, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Não queremos ser mais um homem nessa geração, mas nós queremos ser o homem a qual o Senhor nos deu a vida. Homem que exerça, Senhor, sabe da sua origem, sabe, Senhor, governar. Um homem que trabalhe junto contigo, ó Espírito Santo, que conte contigo, ó Espírito Santo, para nos ensinar todas as coisas, e nos fará lembrar, e nos dá habilidade de toda a palavra revelada de Cristo, nos dando a consciência de como somos abençoados, o como devemos servir e guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado com tanto amor. Que o Senhor nos dê a habilidade para reprovarmos tudo aquilo que o Senhor reprova. Que o Senhor nos ajude a dar a devido papel a cada um, a nossa esposa, filhos, pai e mãe. Que possamos, Senhor, entender o verdadeiro papel das nossas esposas em nossa casa, como a nossa auxiliadora. E que possamos, ó Espírito, pelo Senhor e pela confissão da Tua palavra, meu Deus, viver a nova realidade a qual nós podemos viver em Cristo Jesus. É a minha oração, Senhor, no nome que está sobre todos os nomes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.